Na imensidão verde da Amazônia, onde o céu e a terra se encontravam em uma sinfonia de vida, vivia Cauã, um garoto de 13 anos que conhecia os segredos da floresta melhor do que qualquer outro menino de sua idade. Filho de Ricardo e Helena, pesquisadores ambientais dedicados ao estudo da fauna e flora ameaçadas da região, Cauã havia crescido entre os sons, cheiros e texturas da selva amazônica, transformando a reserva florestal Adolfo Duque, nos arredores de Manaus, em seu verdadeiro quintal. O pequeno laboratório de pesquisas onde moravam ficava a cerca de 1 hora da cidade. Era uma estrutura simples, mas eficiente, erguida sobre palafitas para se proteger das cheias do rio. As paredes, pintadas de um verde claro desbotado pelo sol amazônico, abrigavam não apenas instrumentos científicos sofisticados, mas também lembranças de uma vida inteira dedicada à preservação da natureza. "Cauã, não se esqueça de voltar antes do anoitecer", gritou Helena, ajustando os óculos na ponta do nariz enquanto anotava meticulosamente suas observações sobre uma espécie rara de orquídea. Seu filho já estava a caminho da trilha, com uma mochila nas costas contendo água, frutas secas, uma pequena caixa de primeiros socorros e seu inseparável caderno de anotações, presente de seu 10º aniversário. "Prometo, mãe", respondeu o menino, já sentindo a adrenalina correr em suas veias ante a perspectiva de mais um dia de exploração. Cauã não era como os outros garotos da sua idade. Enquanto muitos sonhavam com videogames e celulares de última geração, ele sonhava com novas descobertas na floresta. Seus olhos castanhos, vivos e curiosos, enxergavam detalhes que passariam despercebidos para a maioria das pessoas. Suas mãos pequenas, já calejadas pelo contato constante com a natureza, tocavam as plantas com a mesma delicadeza de um pianista tocando as teclas de um piano. Naquela manhã particularmente quente e úmida, algo diferente pairava no ar. Talvez fosse o canto dos pássaros, mais agitado que o normal, ou o modo como as folhas dançavam com a brisa suave. Cauã não sabia explicar, mas sentia que aquele não seria um dia comum. Movido por uma curiosidade insaciável, decidiu explorar uma área mais distante do que seus pais normalmente permitiam. A trilha que escolheu era estreita e pouco utilizada, serpenteando entre árvores densas que filtravam a luz do sol, criando um mosaico de sombras e clarões no chão da floresta. O som dos seus passos misturava-se à sinfonia natural da Amazônia. O canto melodioso de pássaros exóticos, o zumbido constante dos insetos e o ocasional rugido distante de algum animal selvagem. Enquanto avançava pela mata, Cauã recordava as histórias que seu pai contava sobre as recentes ameaças à floresta. Não eram apenas os desmatamentos e queimadas que preocupavam os pesquisadores, mas também o aumento do tráfico de animais silvestres e a presença cada vez mais frequente de caçadores ilegais. Ricardo e Helena haviam explicado ao filho que certas pessoas viam a natureza apenas como uma fonte de lucro, sem compreender seu valor intrínseco e a necessidade de preservá-la. "A ganância humana é o maior predador desta floresta", dizia seu pai, com um misto de tristeza e determinação no olhar. Foi quando um ruído estranho interrompeu seus pensamentos. Não era o som familiar dos animais da floresta, tampouco o barulho do vento entre as folhas. Era algo diferente, algo que não pertencia àquele lugar sagrado. Um gemido baixo, quase inaudível, mas carregado de dor. Cauã parou, ajustando seus sentidos ao ambiente, como havia aprendido com os guias indígenas que ocasionalmente visitavam a reserva. O som vinha de algum lugar à sua direita, fora da trilha. Com passos cuidadosos e o coração acelerado, o garoto começou a se mover na direção do ruído misterioso. A vegetação ficava mais densa à medida que ele se afastava da trilha, e por um momento, Cauã hesitou, lembrando-se das advertências de seus pais sobre os perigos de se aventurar sozinho pela floresta. Mas algo dentro dele, talvez a mesma curiosidade que movia seus pais em suas pesquisas, o impelia a continuar. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, Cauã chegou a uma pequena clareira, e ali, em um cenário que jamais esqueceria, estava um tigre de bengala, magnífico e assustador, com sua pata dianteira presa em uma armadilha de metal enferrujada. O animal, visivelmente debilitado,
Tinha o pelo laranja com listras negras brilhando sob os poucos raios de sol que conseguiam penetrar a densa copa das árvores. Sangue escorria de sua pata ferida, e seus olhos âmbar transmitiam uma mistura de ferocidade e desespero. O choque inicial de Cauã deu lugar a uma sequência de perguntas que explodiam em sua mente. Como um tigre, animal não nativo da Amazônia, poderia estar ali? Por que estava preso? Quem teria armado aquela armadilha cruel? Seu instinto dizia para correr, voltar para o laboratório e contar aos pais o que havia encontrado. No entanto, algo no olhar do animal o manteve paralisado. Foi então que notou, meio escondida entre a vegetação, uma placa de metal empoeirada com letras quase apagadas. Circo Continental. Imediatamente, Cauã lembrou-se das notícias que seu pai comentara há algumas semanas sobre um circo itinerante que passara por Manaus e denúncias de maus tratos aos animais. Houve rumores sobre a fuga de um tigre, mas as buscas foram abandonadas após alguns dias, com a suposição de que o animal não sobreviveria sozinho na floresta. Ali estava a prova viva de que estavam enganados. O tigre não apenas havia sobrevivido, como aparentava ter se adaptado ao ambiente selvagem. No entanto, seu atual estado era preocupante. A armadilha, claramente destinada a grandes felinos, havia sido colocada recentemente. Sinal de que alguém estava à sua procura. Deve ser obra de caçadores, murmurou Cauã para si mesmo, lembrando-se das histórias sobre o mercado negro de animais exóticos. O tigre notou sua presença e emitiu um rosnado baixo, uma mistura de aviso e súplica. Seus olhos, da cor do sol poente, fixaram-se no menino com uma intensidade que parecia atravessar sua alma. Não havia apenas ferocidade naquele olhar, mas também uma profunda inteligência e algo que Cauã interpretou como reconhecimento, como se o animal, de alguma forma, compreendesse que o garoto não representava uma ameaça. Mesmo com o coração disparado, Cauã deu um passo à frente. Anos convivendo com seus pais lhe ensinaram que o medo muitas vezes era baseado na incompreensão e que todos os seres vivos mereciam respeito e compaixão. Além disso, havia algo neste tigre, talvez seu porte majestoso, talvez a dignidade com que suportava a dor, que despertava em Cauã uma admiração e empatia imensas. Calma, amigo, sussurrou o menino, usando o mesmo tom suave que utilizava para se aproximar dos animais selvagens que seus pais estudavam. Não vou machucar você. Quero ajudar. O tigre manteve os olhos fixos nele, mas o rosnado diminuiu gradualmente. Cauã continuou a falar calmamente enquanto analisava a situação. A armadilha era um mecanismo antigo, mas eficiente. Dentes metálicos que perfuravam a pele e se fechavam com força ao menor movimento. Libertar o animal não seria fácil, e aproximar-se o suficiente para fazê-lo seria extremamente perigoso. O garoto respirou fundo, procurando na memória tudo o que havia aprendido sobre resgate de animais feridos. Seu pai sempre dizia que, em situações críticas, o pânico era o pior inimigo. Respire, observe, planeje e só então haja, repetia Ricardo em suas expedições. Cauã abriu lentamente sua mochila e retirou sua garrafa de água e um pano limpo que carregava para emergências. Ofereceu a água ao tigre, derramando-a cuidadosamente no chão próximo ao animal. O felino, evidentemente sedento, estendeu seu pescoço o máximo que pôde para beber, limitado pela armadilha que o prendia. Este simples gesto pareceu selar uma espécie de acordo silencioso entre eles. O menino molhou o pano e, com extremo cuidado, aproximou-se para limpar o sangue ao redor da ferida. O tigre retraiu-se inicialmente, mas logo se acalmou, como se compreendesse a intenção por trás daquele ato de bondade. A armadilha possuía uma alavanca de liberação, mas estava enferrujada e difícil de mover. Cauã procurou ao redor por um galho resistente que pudesse usar como alavanca. Encontrou um pedaço de madeira adequado e, posicionando-se a uma distância segura, tentou acionar o mecanismo. Após várias tentativas, sentiu o metal ranger e ceder. Com um estalo metálico, a armadilha finalmente se abriu. O tigre recuou rapidamente, libertando sua pata machucada. Por um instante terrível, Cauã pensou que o animal poderia atacá-lo. Agora que estava livre, não havia nada que o impedisse. Entretanto,
Para sua surpresa e alívio, o tigre apenas o encarou profundamente, como se gravasse o rosto do seu salvador na memória. Foi um momento quase místico, uma conexão improvável entre duas criaturas tão diferentes, unidas pelo respeito mútuo e pela circunstância extraordinária que as havia aproximado. O tempo pareceu suspender-se naquele olhar compartilhado. Então, com um movimento ágil apesar do ferimento, o tigre desapareceu entre a vegetação densa, deixando para trás apenas o barulho de folhas se movendo e a armadilha aberta como testemunho do encontro surreal. Cauã permaneceu imóvel por alguns minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. Olhou para suas mãos trêmulas, mal acreditando na coragem que havia demonstrado. Seu coração ainda batia acelerado, mas já não era de medo, e sim de uma espécie de exaltação, uma sensação de ter participado de algo maior do que ele mesmo. Foi quando ouviu vozes distantes se aproximando, vozes ásperas de homens que claramente não eram pesquisadores ou guardas florestais. Rapidamente, escondeu-se atrás de uma árvore frondosa, pressionando-se contra o tronco enquanto tentava controlar sua respiração. 3 homens surgiram na clareira. Vestiam roupas camufladas e carregavam equipamentos que sugeriam serem caçadores profissionais. O que parecia ser o líder do grupo ajoelhou-se ao lado da armadilha aberta, examinando-a com expressão furiosa. "Alguém esteve aqui", rosnou o homem, passando os dedos calejados pelo mecanismo da armadilha. O tigre não poderia ter se libertado sozinho. Cauã pressionou-se ainda mais contra a árvore, sentindo a textura áspera da casca em suas costas. Seu coração batia tão forte que ele temia que o som pudesse denunciar sua presença. "Quanto vale esse animal no mercado, Severino?" perguntou um dos homens, um sujeito alto e magro com uma cicatriz cortando seu rosto. Um tigre de bengala adulto? Especialmente um já treinado para apresentações? "Estamos falando de muito dinheiro", respondeu o líder, erguendo-se com dificuldade. Aquele maldito circo não merecia um espécime tão valioso. E agora que o bicho está solto, é questão de quem o encontrar primeiro. O terceiro homem, mais jovem que os outros, examinava o chão em busca de rastros. "Ele foi por ali", apontou, indicando exatamente a direção que o tigre havia tomado. "E o sangue vai nos ajudar a rastreá-lo. Não deve estar longe com aquele ferimento." Cauã sentiu um arrepio descer por sua espinha. Precisava fazer algo, alertar o tigre de alguma forma, mas como poderia ajudar sem revelar sua própria presença? Qualquer movimento agora significaria ser descoberto pelos caçadores. Foi quando uma ideia surgiu em sua mente. Com cuidado extremo, tirou de sua mochila um pequeno apito de madeira que havia ganhado de um guia indígena. O instrumento imitava com perfeição o som de certos pássaros da região. Um código que os pesquisadores usavam para se comunicar na densidade da floresta sem assustar os animais. Levou o apito aos lábios e soprou suavemente, produzindo um som agudo que se misturou perfeitamente aos outros ruídos da selva. Os caçadores pararam momentaneamente, atentos, mas logo retomaram sua busca, considerando o som apenas como parte do ambiente natural. Cauã esperou até que os homens estivessem suficientemente afastados e deslizou silenciosamente na direção oposta, precisando voltar ao laboratório o mais rápido possível. Seus pais precisavam saber não apenas sobre o tigre fugitivo, mas também sobre os caçadores ilegais operando na reserva. O caminho de volta nunca pareceu tão longo. Cada som fazia Cauã paralisar, temendo ser um dos homens. Quando finalmente avistou as luzes do laboratório através da vegetação, o alívio foi tão intenso que suas pernas quase cederam. "Mãe! Pai!" gritou, irrompendo pela porta com a respiração ofegante. "Vocês não vão acreditar no que encontrei." Ricardo e Helena ouviram atentamente o relato frenético do filho, trocando olhares preocupados. A presença de caçadores ilegais na reserva era um problema sério, mas a história sobre o tigre fugitivo do circo era ainda mais desconcertante. "Você tem certeza do que viu, Cauã?" perguntou Ricardo, ajustando seus óculos de leitura. "Tigres não são nativos da Amazônia. Se realmente há um desses animais solto na floresta, isso pode causar um desequilíbrio no ecossistema local." "Eu tenho certeza, pai", afirmou o menino com convicção. "E ele não parecia estar atacando outros animais.
Na verdade, parecia estar apenas tentando sobreviver se escondendo. Helena, que havia permanecido silenciosa até aquele momento, levantou-se e caminhou até o rádio de comunicação. Vou contatar as autoridades ambientais. Precisamos relatar tanto a presença do tigre quanto desses caçadores. Naquela noite, Cauã mal conseguiu dormir. Seus pensamentos estavam fixos no tigre ferido, sozinho na floresta, sendo caçado. Por mais que tentasse se convencer de que havia feito tudo o que podia, um sentimento de incompletude o consumia. Na manhã seguinte, uma equipe de fiscalização ambiental chegou ao laboratório. Cauã guiou os agentes até o local onde havia encontrado o tigre, mas, como esperado, não havia mais sinal do animal. A armadilha havia sido removida pelos caçadores, e as chuvas da noite anterior tinham apagado qualquer rastro. Vamos montar uma operação para capturar esses caçadores, garantiu um dos agentes. Quanto ao tigre, se o localizarmos, teremos que capturá-lo e transferi-lo para um santuário apropriado. Ele não pertence a este habitat. As palavras do agente, embora sensatas, provocaram em Cauã uma sensação estranha de proteção em relação ao felino. Algo lhe dizia que o tigre merecia mais do que uma vida em cativeiro, mesmo que fosse em um santuário bem estruturado. Ele havia provado sua capacidade de adaptação ao sobreviver semanas na floresta amazônica. Nos dias que se seguiram, Cauã não conseguia tirar o tigre de seus pensamentos. Durante suas caminhadas diárias permitidas, começou a deixar pequenas oferendas em locais estratégicos da floresta. Um pedaço de carne obtido da cozinha do laboratório, água fresca em recipientes improvisados, ervas medicinais que os indígenas locais usavam para tratar feridas. Não havia garantia de que o tigre encontraria aquelas oferendas, ou que as reconheceria como ajuda. Era um gesto quase simbólico, uma forma de Cauã sentir que ainda estava fazendo algo pelo magnífico animal que havia salvado. Foi numa tarde particularmente quente, quase 2 semanas após o encontro inicial, que Cauã experimentou uma das maiores surpresas de sua jovem vida. Retornando de uma de suas caminhadas, encontrou próximo à trilha principal um pequeno javali morto, um presente inconfundível deixado por um predador. E ao lado da carcaça, uma pegada distintiva que não pertencia a nenhum animal nativo da Amazônia. O tigre havia retribuído seu gesto. De alguma forma inexplicável, o animal havia não apenas encontrado Cauã, mas também compreendido o conceito de reciprocidade. Era como se um acordo silencioso tivesse sido estabelecido entre eles, uma aliança improvável nascida do respeito mútuo. As semanas seguintes transformaram a vida de Cauã. Estabeleceu-se uma rotina silenciosa entre o menino e o tigre, que ele passara a chamar de Rajá, nome inspirado nas histórias que sua mãe lia para ele quando criança. Cauã continuava deixando alimentos e remédios naturais, e ocasionalmente encontrava sinais da presença do felino. Pegadas características, marcas em árvores ou pequenas oferendas como penas coloridas ou frutas da floresta. Em raras ocasiões, Cauã conseguia vislumbrar o majestoso animal observando-o de longe, sua pelagem alaranjada camuflando-se perfeitamente entre as luzes filtradas pela copa das árvores. Nesses momentos fugidios, o coração do menino acelerava não de medo, mas de uma alegria pura e genuína. Enquanto isso, a operação para capturar os caçadores ilegais avançava lentamente. As autoridades haviam encontrado outras armadilhas semelhantes espalhadas pela reserva, confirmando as preocupações de Ricardo e Helena sobre uma rede organizada de caça ilegal operando na região. Eles não estão apenas atrás do tigre, explicou Ricardo durante o jantar. Encontraram armadilhas específicas para onças pintadas, araras azuis e outras espécies valiosas no mercado negro. Esta é uma operação bem maior do que imaginávamos. Helena assentiu gravemente. E o mais preocupante é que eles parecem conhecer bem a reserva. Sabem exatamente onde montar as armadilhas para maximizar as chances de captura. Cauã ouvia atentamente, sentindo um misto de indignação e medo. Não apenas por Rajá, mas por toda a floresta que considerava seu lar. Naquela noite, tomou uma decisão que mudaria tudo. Se os adultos estavam tendo dificuldades para proteger a reserva, talvez precisassem de uma perspectiva diferente.
a de alguém que conhecia cada trilha, cada clareira, cada esconderijo que a floresta oferecia. Na manhã seguinte, Cauã apresentou aos pais e aos agentes ambientais um mapa detalhado que havia desenhado, mostrando locais onde havia encontrado sinais de atividade dos caçadores. Sua iniciativa impressionou a todos, especialmente quando muitas de suas indicações se revelaram precisas. "Você tem olhos de águia, garoto", comentou um dos agentes, examinando o mapa com admiração. O que Cauã não revelou, entretanto, foi que parte daquelas informações vinha indiretamente de Rajá. O tigre, inconscientemente, havia ajudado o menino a mapear a presença dos invasores através dos locais onde deixava suas mensagens ou evitava deliberadamente. A operação foi planejada para o dia seguinte. Com base nas informações de Cauã, as equipes de fiscalização se posicionariam estrategicamente para surpreender os caçadores. O menino deveria permanecer no laboratório com sua mãe, enquanto Ricardo acompanharia os agentes como consultor científico. Mas Cauã tinha outros planos. Conhecia a floresta melhor que qualquer um e sabia que havia um detalhe crucial que ninguém havia percebido. Os caçadores haviam estabelecido um acampamento temporário próximo a uma antiga árvore caída, um local que não constava nos mapas oficiais da reserva. Era um ponto cego na operação que poderia comprometer todo o esforço. Aproveitando-se de um momento de distração de sua mãe, Cauã escapou do laboratório e embrenhou-se na floresta. Seu objetivo era simples: chegar ao acampamento antes dos caçadores e deixar um sinal para as autoridades encontrarem o local. Era arriscado, mas ele sentia que era a coisa certa a fazer. A floresta parecia diferente naquele dia. Os sons eram mais intensos, as cores mais vívidas, como se a própria natureza estivesse em estado de alerta. Cauã avançava cuidadosamente, atento a cada movimento entre as folhagens. Quando estava a poucos metros do local que buscava, ouviu vozes. Escondeu-se rapidamente atrás de uma árvore frondosa, observando com horror que havia chegado tarde demais. Os caçadores já estavam lá, e pelo que podia ouvir, preparavam-se para uma grande operação naquela noite. "O tigre foi visto próximo ao riacho leste", disse uma voz rouca que Cauã reconheceu como sendo de Severino. "Desta vez não vamos falhar. Tenho compradores aguardando em Manaus, dispostos a pagar uma fortuna por ele." O coração de Cauã disparou. Precisava alertar Rajá de alguma forma, mas como poderia fazê-lo sem ser descoberto? Foi nesse momento de desespero que um galho se quebrou sob seus pés, produzindo um estalo que pareceu ecoar por toda a floresta. "Tem alguém ali!" gritou um dos caçadores. Cauã correu como nunca antes, zigue-zagueando entre árvores e arbustos. Ouvia passos pesados atrás de si, aproximando-se rapidamente. Em sua mente, imaginava o laboratório, seus pais, a segurança. Tudo parecia tão distante agora. Quando seus pulmões já queimavam com o esforço e suas pernas ameaçavam ceder, Cauã tropeçou em uma raiz exposta e caiu, rolando por um pequeno declive até parar contra um tronco caído. A dor em seu tornozelo foi imediata e intensa. Havia se machucado na queda. Os passos dos perseguidores estavam cada vez mais próximos. Cauã tentou se levantar, mas o tornozelo não sustentou seu peso. Estava encurralado, sem saída. Foi quando um rugido poderoso cortou o ar, fazendo os pássaros levantarem voo assustados e o próprio tempo parecer congelar. Rajá surgiu majestosamente de entre as árvores, posicionando-se entre Cauã e os caçadores que agora chegavam ofegantes ao local. Os homens pararam imediatamente, seus rostos empalidecendo diante da visão do imponente felino que, erguendo-se em toda a sua altura, parecia ainda maior e mais feroz do que realmente era. Seus olhos âmbar brilhavam com determinação e suas presas expostas deixavam clara a mensagem. Para chegar ao menino, teriam que passar por ele primeiro. "Recuem devagar", sussurrou Severino para seus companheiros, sem tirar os olhos do tigre. "Ninguém faz movimentos bruscos." Foi nesse momento preciso que sirenes e vozes amplificadas por megafones anunciaram a chegada das autoridades ambientais. A operação havia sido adiantada, possivelmente quando perceberam o desaparecimento de Cauã.
Os caçadores, pegos entre um tigre enfurecido e agentes armados, não tiveram escolha a não ser renderem-se. Em minutos foram imobilizados e levados sob custódia, enquanto Ricardo corria desesperadamente em direção ao filho, parando abruptamente ao ver a cena inacreditável. Cauã sentado no chão, com o tornozelo inchado, e ao seu lado, como um guardião atento, o majestoso tigre de Bengala que tanto procuravam. "Fique calmo, pai", disse Cauã, vendo o pânico nos olhos do pai. "Este é Rajá. Ele me salvou." Nas semanas que se seguiram, a história do menino e do tigre tornou-se conhecida além dos limites da reserva. Ambientalistas de todo o Brasil visitaram Manaus para conhecer o caso extraordinário de adaptação e ligação entre espécies. Após longas discussões e avaliações técnicas, uma decisão sem precedentes foi tomada. Rajá permaneceria na reserva em uma área especialmente designada e monitorada, onde poderia viver em semi-liberdade sem representar uma ameaça ao equilíbrio do ecossistema local. Um programa de pesquisa foi estabelecido para estudar sua adaptação com Cauã como assistente júnior, um título que o menino carregava com imenso orgulho. A operação contra os caçadores revelou-se ainda mais significativa do que imaginavam. A quadrilha fazia parte de uma rede internacional de tráfico de animais silvestres e sua desarticulação representou um golpe importante contra esse tipo de crime ambiental. Numa tarde dourada, enquanto observava Rajá descansando sob a sombra de uma grande seringueira, Cauã refletia sobre como um simples ato de compaixão havia desencadeado uma série de eventos que transformaram não apenas sua vida, mas toda a comunidade ao redor da reserva. A história do menino e do tigre inspirou iniciativas de educação ambiental, programas de conservação e uma nova percepção sobre a coexistência entre humanos e animais selvagens. "Sabe, Rajá", murmurou Cauã, sabendo que o tigre, mesmo à distância, podia ouvi-lo, "acho que ambos éramos estranhos nesta floresta. Você, porque veio de longe. Eu, porque ainda tenho tanto a aprender. Mas juntos encontramos nosso lugar. E isso, amigo, é o verdadeiro significado de lar." O tigre ergueu levemente a cabeça, seus olhos encontrando os do menino em um olhar que transcendia palavras ou espécies. Um olhar de reconhecimento entre dois guardiões da floresta. Muito obrigado por acompanhar esta emocionante jornada. Se você se encantou com a história de Cauã e Rajá, não se esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Seus comentários são muito importantes para nós. O que você achou dessa amizade improvável entre um menino da Amazônia e um tigre fugitivo? Compartilhe suas impressões. Todos os dias trazemos novas histórias que tocam o coração e nos fazem refletir sobre nossa relação com a natureza. Volte amanhã para mais uma narrativa surpreendente que vai fazer você se emocionar.